Boa tarde, hoje aqui no programa a gente vai falar sobre vícios, manias, hábitos. Qual a diferença entre normalidade e patologia? O que é normalidade e o que é patologia? Para conversar sobre esse assunto aqui no programa é com grande prazer que eu recebo o psicólogo cognitivo comportamental Benomício Befar. Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E será que esses vícios e manias podem ser heranças de vidas passadas nossas? Para conversar sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo também aqui no estúdio a psicoterapeuta reencarnacionista Vivian Pérez. Seja muito bem-vindo novamente. E ainda o meu bruxo, adoro falar assim no programa, Magnus Anala Morgan, vai explicar como os cristais auxiliam a vencer manias e vícios. E tem mais ainda, né, Magnus? Com certeza. É novamente um prazer estar aqui, Cláudia. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre a energia. Prazer é meu. E a gente já está conectado aqui. Sempre o Magnus e eu, a gente vem com as mesmas cores. Não sei se já reparaste aí em casa. Bem, o nosso assunto de hoje são vícios, manias, hábitos, o que é patologia, o que é normal. Esses são os meus convidados de hoje. Está no ar mais um Bom Dia Hoje. Fica comigo sempre. Bom Dia é Hoje, com Cláudia Fleury. E a frase que eu escolhi para começar o programa de hoje, vai passar para ti no telão aí, que é a seguinte: o trabalho espanta 3 males, o vício, a pobreza e o tédio. É uma frase do Voltaire. Por que eu escolhi essa frase? Simplesmente porque tem muita gente que fala, né, que o ócio é a oficina do diabo. Quando tu tem a tua mente ocupada, é difícil que tu tenha alguma mania ou que tu adquira algum vício. Eu quero saber se o pessoal aqui concorda com essa frase do Voltaire, começando aqui pelo Magnus. Concordo, sim, eu concordo com a frase do Voltaire. Eu acredito que o trabalho, além de dignificar o homem, como a minha mãe costumava dizer, ele mantém a nossa mente sempre em criatividade. Ele exige uma atividade, exige uma criatividade da nossa mente o tempo todo. A capacidade de criar, apesar de eu ser uma pessoa extremamente ansiosa, então eu não consigo parar nunca. Eu não consigo parar nunca, então o trabalho acaba sendo também uma forma de me manter sempre em atividade. Então os vícios e manias podem nascer do ócio, na tua opinião? Acredito que sim, Maus hábitos também? Acredito que sim. Eu acho que a falta do que fazer sempre faz com que nós criemos algo para fazer no momento que nós estamos fazendo nada. A gente nunca consegue ficar sem fazer nada. A gente acaba sendo punido de uma certa forma por nós mesmos, por estarmos sem atividade, digamos assim, né? Às vezes essa atividade contínua pode ser até mesmo uma autossabotagem. Eu acredito que não saber conviver consigo. Muitas vezes nós ficamos sempre em atividade por uma necessidade de autoconhecimento, porque não chegamos ao autoconhecimento e porque muitas vezes não sabemos conviver conosco. Muitas vezes nós não sabemos conviver com a nossa própria solidão. Por isso que tem pessoas que nem férias tiram. Tem dias que eu costumo dizer, hoje nem eu estou me suportando. Então às vezes nós não conseguimos conviver conosco. Eu acho que Quero uma férias, vou tirar umas férias de mim. É isso aí, mas obrigada pela opinião. Vivian, vícios e manias do ócio? Podem nascer do ócio. Eu acho que o ócio, ele está conectado ao egoísmo, né? Porque no momento que a gente pensa não só em nós, né, mas no coletivo, né, a gente começa a dar um sentido maior, né, para a nossa vida. Porque sempre há o que fazer. Sempre há o que fazer. Isso aí. Vivian, obrigada pela opinião. Agora eu quero saber a opinião do Benomi sobre esse assunto. Eu tenho que dizer o conceito de ócio, né? As pessoas podem estar em ócio e estar relaxando por qualquer outra questão, depois de um estresse. Pro ansioso, o ócio não é. Tá entendendo? Outros estão no ócio, por exemplo, e já tem problemas, e o ócio pode gerar pensamentos invasivos quando tu não está ocupada. E na psicologia isso leva ao toque. O toque são pensamentos invasivos e recorrentes, né? Obsessivos, né? E que para tu te aliviar, tu tem que fazer algum tipo de mania.
Então, o que acontece? O ócio pode, não é decisivo, mas pode levar a isso. Tá? Tu falasse em vícios são outra coisa. Vamos começar conceituando, então, que a gente já pirou aqui. É muito conceito. Vamos começar, então, por mania. A diferença entre mania, vício e hábito. Ok. Né? Começar conceituando. Mania. Vamos para o lado da psicologia. O que ela diria sobre isso? O que seria uma pessoa maniática? Uma pessoa que tem manias, o toque, falamos do toque não. O toque, na verdade, se você for definir, ele é um conjunto de pensamentos obsessivos e recorrentes, a mente, tu não tem controle sobre ele, e que para tu neutralizá-los, tu começa a fazer um tipo de manias, várias manias. Por exemplo, pensamento obsessivo sobre limpeza, contaminação. Mania de limpeza. Para tu te aliviares desse pensamento obsessivo, tu vai e lavas as tuas mãos 20 vezes. Até sangrar muitos pacientes. Para quê? E se lavar a mão significa que os pensamentos estão sendo neutralizados e eles baixam essa frequência. E outras manias, como mania de simetria, manias de conferência de várias vezes, como verificar a torneira está aberta, o fogão ligado, o alarme do automóvel. Tudo isso serve para aliviar. Vícios, diferentemente disso. Os vícios estão ligados às dependências. Por exemplo, um viciado, pode ser um dependente químico. Ele está usando uma droga para se aliviar de sofrimentos em que ele, na realidade, não consegue conviver nem lidar. Então ele pode beber, ele pode usar uma droga, ele pode comprar excessivamente. Nós vamos cair nas compulsões, ok? Viciados em compras. Ok. Hábito é uma coisa um pouco diferente. O que é um hábito? Existe uma área no cérebro chamada gânglios da base. Ele é o depositário dos hábitos, bons ou ruins. Por que a gente faz um hábito e não tem nem noção do que está fazendo? E diz assim, eu já fiz, só percebi depois que eu fiz. Se tu tivesse que pensar toda vez sobre o teu hábito, o tempo todo, por que eu tô... Se eu fosse roer a unha, eu ia pensar assim, por que eu estou roendo a unha? Se eu botar a unha na boca vai me fazer mal, as pessoas estão... Não vai fazer isso. O hábito é algo que tu não percebe. Ok, por que ele existe então? Para economizar a energia do cérebro. Existe uma área no cérebro aqui na frente chamada área córtex frontal. Para que ela serve? Ela que faz o juízo e o hábito não passa por aqui. Mas tu não ficava ali. Mas o hábito posso chamar de mania também, por exemplo. Né? Eu até coloquei ontem no Facebook do programa aqui para o pessoal falar sobre suas manias, alguns hábitos que consideram desagradáveis. O pessoal até confunde um pouco o que é mania, o que é vício. Né? E posso falar aqui do pessoal para a gente ir comentando sobre isso? É diferente mania. Tá, eu tenho uma mania que eu não sei se o pessoal já notou no programa, que acho que não, né? Porque a gente esconde um pouco quando é ao vivo. Mas estava comentando aqui nos bastidores, eu coloquei inclusive ontem no meu Facebook, que eu tenho uma mania, principalmente quando eu estou pensando na vida ou quando eu estou com sono, eu coloco o dedo na boca. E fico, né? O pessoal fala, o que é isso, né? Como assim tá? Então não sei se é um hábito, um mau hábito ou uma mania, né? Vício aí não se enquadra, mas tem algo que tenha vindo de repente na minha fase oral, não sei. É possível, mas para nós psicólogos, se tu for no meu consultório e eu te perguntar se isso te traz sofrimento, tu vai dizer não é alvo de tratamento. Entendeu? Aí tu vai dizer, não, mas as pessoas olham eu colocando a mão na boca e dizem que é feio. Isso é um outro problema. Tem essa análise então. Tem que ter sofrimento. Tem que ter sofrimento. Sim. Se tem sofrimento, aí já vira algo que é patológico. Porque tu precisa te aliviar de alguma forma. Aí tu vai procurar alguma coisa para te aliviar esse sofrimento. Ou a psicoterapia, ou tu vai beber, ou tu vai drogar, comprar, ou tu vai jogar. Tu está tentando te aliviar. Isso é um vício. Manias todo mundo pode ter mania. Roer unha é mania, então. Roer unha é uma mania. Tá? Depois... Tu pode ter uma mania inicial de botar a mão na boca e começar a roer unha, a repetição desse estímulo vai tornar um hábito. Tu não vai mais perceber de colocar o dedo na boca. A pessoa vê jogo de futebol. Se o time está perdendo, já está lá comendo os dedos, né? Quando terminou o jogo, não tem mais unha. Se ele tivesse controle sobre isso... o pessoal ficou sem unha, então, né? Se tu tivesse controle sobre isso, eu não faria. Então isso é perda de controle. O ansioso, isso é um desastre total. Tu não tem controle sobre o mau hábito ou a mania, entendeu? Geralmente é alguém que observa. Né? O Magnus tem alguma mania viva que queira revelar aqui no programa? Roer as unhas. Roer a unha? Muito, há muitos anos, desde jovem. Que eu lembro, desde os 12 anos de idade, eu tenho o costume de roer as unhas. Já conseguiu lembrar? Eu roí a unha também. Durante um ano eu fiz um tratamento com hipnose. Eu fiz uma hipnose e durante um ano eu fiquei sem roer as unhas, até ver um filme de terror. Eu nunca vou esquecer, eu vi um filme de terror,
filme de terror eu voltei a roer as unhas. Isso é a prova que não há nenhuma cura para transtorno de ansiedade. Tu tem controle. No momento que tu vê algo que te descontrolou, tu volta com o controle na boca, entendeu? Por isso que tu aprende a ter controle. Aí entra relaxamento, entra técnica de terapia cognitivo-comportamental, entra uma série de coisas. Depois a gente vai ensinar aqui, que eu também quero saber. Aí eu coloquei aqui, tem uma telespectadora que colocou assim, não vou dizer o nome dela, tá? Mas ela colocou assim, até caírem os cabelos, depois ficar arrancando a casquinha, hashtag pronto falei. Isso tem um nome, isso chama-se tricotilomania. Também uma mania. Isso também serve para aliviar a ansiedade. Mas aí já entra na questão do sofrimento, né? É uma mania que gera sofrimento, porque ela não vai ter mais cabelo, gente, que loucura, okay. Né? Então, isso se trata como um dos transtornos de ansiedade, dentro de um espectro da ansiedade, a tricotilomania, a onicofagia, que é roer unha, tem uma série de classificações. Tem homens que arrancam o bigode. Gente, que loucura. Arranca o bigodão. Por quê? Porque te alivia a ansiedade de alguma forma. Arrancar cabelo aos pouquinhos te alivia. Dá um exemplo clássico. As anoréxicas, por exemplo, têm um pensamento muito invasivo sobre distorção de imagem corporal. Elas sempre acham que estão gordas. Uma forma de elas se aliviarem é se mutilar, elas se cortam. Por quê? O que chama mais atenção para você? A dor ou o pensamento? A dor. Tu desvia para a dor. Aí tu cria esse mau hábito de te mutilar quando vem o pensamento. Passa a ser uma mania. E elas vêm no consultório com manga até aqui, porque a gente não perceber. E a gente com a experiência sabe. Automutilação. Acaba sendo um hábito também. Que loucura isso. Vamos pro próximo. Não seja uma mania, né? E também quando a gente pensa em mania, sempre pensa em algo negativo. Também não sei, agora o Benomi vai analisar. Mania de perfeição, mania de querer ajudar, orientar, e não é todo mundo que está preparado ou querendo ouvir, fora outras cositas. Mania de perfeição. Isso faz parte da ansiedade. Uma das características dos ansiosos é o perfeccionismo. O perfeccionismo está dentro das características de controle. Quanto mais perfeccionista tu é, mais previsibilidade tu precisa para ter controle, mais controle sobre as pessoas tu tem dificuldade de delegar poder para as pessoas. Por quê? Porque tu tem medo que elas façam melhor do que tu e tu acha que tu faz sempre melhor. Então isso faz parte, essa coisa do controle, da perfeição. Isso é típico. Eu tenho essa característica. Eu tenho essa característica do perfeccionismo e uma grande dificuldade, como eu mantenho uma escola esotérica e com alunos que já estão há muito tempo comigo, pessoas que são meus aprendizes de um grupo fechado já na área esotérica, na área de magia, eu tenho uma grande dificuldade de delegar funções. Às vezes eu tenho aprendizes que chegam e dizem, Magnus, tu tem dificuldade de delegar funções. Então é incrível. Porque aí tu perde o controle de tudo. Exatamente. Perder o controle para mim é uma coisa absurda. O ansioso tem uma frase típica: se eu perder o controle, algo de ruim pode acontecer. Exatamente. Entende? Então tu trabalha em cima disso o tempo inteiro. Ansiosos sentam no cinema perto do banheiro, se tiver que ir, sentam perto de porta, se tiver problema tem que sair voando. Isso é hipervigilância e controle o tempo inteiro. Os fóbicos são assim. Entendeu? Então tudo isso. Já falando, começa a se identificar. Será que eu sou? Fiquei pensando, né? Porque eu já falei aqui no programa que eu tenho que a gente fica neurótico também, neurotizado, porque a gente abre jornais e toda hora escuta terríveis, né? Por exemplo, assaltaram uma mãe na frente de uma creche em Porto Alegre e quase levaram a criança. Quem é mãe e vive essa mesma situação, como eu, por exemplo, eu desço do carro quando meu marido deixa eu e meu filho sozinhos no carro, eu solto totalmente o João Pedro, deixo ele solto no dentro do veículo. Que eu penso, se alguém chegar para levar, eu automaticamente... Eu sou uma neurótica? Não. Por ser ansiosa, tu é muito mais precavida, porque tu já está catastrofizando uma situação que nem aconteceu ainda. E que acontece muito em quem mora em cidade grande. Ok, o que acontece? Tu pode se traumatizar simplesmente ouvindo algo. A gente chama isso de condicionamento vicário. Eu ouvi, por exemplo, eu tinha um paciente, um menino, que assistiu aquele acidente da TAM, lá em Congonhas, e hoje ele tem 20 e poucos anos, ele nunca viajou de avião. E não foi com ele acidente, ele só olhou na TV. Então tu pode ouvir que as creches são assaltadas e tu entra em pânico por causa disso, e descer pro teu filho segurando na mão e cuidar o tempo inteiro, deixar ele solto. São estratégias que tu usa para não perder o controle. Se o teu filho ficar solto, não tem controle? E outro detalhe importante também, não sei se tem a ver, mas antigamente as histórias eram todas muito distantes da gente, né? A gente abria os jornais e ficava assim, fulano aconteceu isso com ciclano, tudo muito distante. Hoje em dia, pela internet, pelo Facebook,
a gente nota que fatos acontecem com quem está muito próximo da gente, né? Então parece que aquilo pode acontecer com a gente também, né? Por ter essa proximidade da internet. É uma característica evolucionista do ser humano também, se botar no lugar do outro. Exatamente. E viver essa situação, entendeu? Isso foi... Sofrer junto. Nós nascemos com isso por necessidade de estar em grupos, entendeu? Essa coisa empática, falar assim, ajudar, lembra agora um pouco? Ajudar e fazer o desejo do outro e tal. Isso muito está ligado à evolução de poder viver em grupos. Se eu sorrir para ti, né? A tendência é eu ter empatia. E aí, tu me ajuda, nós somos 2. Eu sou 3 e ele é 4. O que é mais fácil? Enfrentar o predador em 1 ou em 4? Entende? 4, com certeza. Vamos para o nosso próximo aqui, na verdade, caso que nos contaram aqui pela internet. Pode participar também do programa sempre. Quer ligar pra gente aqui? Deixa eu pegar minha colinha. 32480678, liga, participa ao vivo aqui fazendo pergunta para os convidados. Tu pode curtir a nossa fanpage sempre também e me seguir lá no Instagram. Ó, o telefone tá no ar aqui, 32480678, participa ao vivo aqui com perguntas aí sobre manias, hábitos, tiques, enfim. Participa, me segue lá no Instagram também, @ClaudiaFrevi com 2 L's, que agora eu tô super tecnológica. Mas voltamos aqui para esse caso, que é o seguinte: eu tenho mania. Sabe aquelas camas feitas de hotel em que os lençóis ficam envelopados para baixo do colchão? Não posso nem ver. Chego, já vou lá, o sol e a coberta debaixo do colchão. Dormir envelopada sem chance. Me identifiquei, que essa é uma mania que eu tenho também. Tenho pavor, parece que eu respiro pelos pés. Se tu me tranca na cama, eu fico sem ar. De novo, tem tudo a ver com o que nós estamos falando o tempo inteiro. O que acontece? Se tu deita numa cama e tu te envelopa, qual é a sensação que tu tem? De falta de ar. Ok, tá preso, ok? Medo de perder o quê? Controle. O controle. Uma então, tu solta ansiosa tudo. sumida. Exatamente, entendeu? Então, isso pode envolver alguma coisa claustrofóbica. As pessoas que têm medo de se envelopado, tem outras coisas também. Ficar em lugar fechado, ficar muito amontoado com pessoas no mesmo lugar. Então, esse espectro pega várias coisas. Não é só, pode ter certeza, não é só o lençol ou envelopar. Pegar essa pessoa, que tem outras coisas. E essa do lençol, ela é bem comum. Eu, por exemplo, não suporto. Quando eu chego em hotéis também, a primeira coisa é retirar o lençol debaixo do colchão. E eu não vou a shows. Se eu for a shows, tem que ser em áreas reservadas com menos pessoas. Eu sempre costumo comprar o VIP, eu não vou a show para ir não é nenhuma questão de é porque lugar me incomoda, o povo se esfregando, sabe, muita gente, um ambiente fechado me incomoda. Eu tenho essa sensação de claustrofobia também, eu não posso com um lugar muito apertado, assim, show também, dá uma agonia. E aí a gente pode ver com a Vivian depois no próximo bloco, se isso não tem a ver com algo que a gente traz de outras vidas também. Do ponto de vista da psicoterapia reencarnacionista, pode. Pode ter a ver. Pode. Mas eu queria falar, Vladimir? A fobia social está muito ligada a isso, né? Medo da avaliação que as pessoas podem fazer de ti. E se tiver agorafobia, que é uma outra coisa, é tu estar em lugares... Não tem nome, agorafobia. Agorafobia, na verdade, está ligado ao pânico, o transtorno do pânico. É tu estar em um lugar várias pessoas aberto e sentir sufocado, porque se acontecer alguma coisa, não há alguém que possa te ajudar. Tu fica totalmente desamparado e aí a sensação é de fuga o tempo inteiro. Então, preparar para fugir. Pode ver, se ele estiver nesse lugar em que tem muita gente, o coração dele começa a disparar, começam a suar. Eu não tenho nada, nenhum sintoma, na verdade. É só eu evito estar em lugares assim. Já fui em shows, porque a banda que eu gosto muito, então eu vou aos shows. Ou eu compro uma área VIP, ou eu não costumo ir em lugares que tem muita gente. Sim. Mas eu não tenho sintomas, nem ansiedade, eu só me incomoda. Ok. E se tu ficar no meio dessas pessoas todas, elas começarem a se acumular mais e mais na tua volta? Eu vou sair dali com certeza, não vou ficar 10 minutos ali. Porque o teu corpo está dizendo para ti, a tua mente, isso é uma ameaça. Eu não consigo ficar mais de jeito nenhum. Eu tenho pavor também. Agora comecei a me identificar, né? Porque na hora que a gente não lembra. Mas eu tenho pavor de elevador também. Eu já fiquei trancada em elevador mais de uma vez, inclusive numa festa, quando eu tava grávida. E ninguém escutava. E aí começou a me bater o pavor. A música toda, assim, meia hora dentro do elevador, telefone não pegando. E aí começou a gerar. De alarme. Mas o que é um